Bom dia, meu nome é Everton Alves e sou autor deste trabalho juntamente com a professora Carolina Zabini. O título do nosso estudo é Educação em Paleontologia no Brasil, Histórico e Lacunas da Produção do Conhecimento. O objetivo deste trabalho foi apresentar uma análise histórica da produção científica nacional voltada à educação em paleontologia, destacando as contribuições relevantes, os contextos institucionais, as abordagens temáticas e as lacunas investigativas. A metodologia que utilizamos para este trabalho foi uma revisão narrativa da literatura, fundamentada na análise de produções acadêmicas e registros de eventos científicos da área. Antes de apresentarmos o conteúdo em si, é importante a gente resgatar alguns conceitos chaves da área que geram confusão nos pesquisadores, né, ainda na literatura científica, em relação a dois conceitos principais. O primeiro deles é a educação em paleontologia, que é uma área interdisciplinar dedicada à investigação dos processos de ensino-aprendizagem e à elaboração de métodos, recursos e práticas pedagógicas que promovam a compreensão e o ensino dessa ciência em contextos formais e não formais. O segundo conceito diz respeito ao ensino de paleontologia, que se refere à prática pedagógica voltada à mediação e à promoção da construção de conhecimentos paleontológicos por meio da aplicação de estratégias didático-pedagógicas em diferentes contextos educativos, tanto aqueles formais quanto não formais, e em diferentes níveis de formação, da educação básica ao ensino superior. Em relação à contextualização dessa pesquisa, é importante a gente resgatar aqui um fato histórico, né, que é a criação do primeiro programa de pós-graduação em paleontologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1969. Este ano foi um marco, né, do início institucional da pesquisa e da formação sistemática de paleontólogos no país. Mais adiante, a gente vai ver o porquê, né, qual a associação desse fato histórico com, né, a produção científica nacional em relação ao ensino de paleontologia. É importante a gente fazer aqui resgatar uma linha do tempo também, né? Em relação às ações concretas já realizadas no país. A primeira ação concreta diz respeito às publicações e em eventos científicos. O primeiro trabalho, né, publicado em evento científico data do ano de 1989, num evento da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Aqui nessa tabela nós vemos que esses primeiros trabalhos eles são esparsos em relação à publicação de outros trabalhos em anos consecutivos, né? Já no ano de 1997, nós vemos uma discussão mais permanente do tema nesses eventos, indicando um crescimento quantitativo e também uma diversidade temática quando a gente vai analisar esses trabalhos. No ano de 1999, nós vemos a criação de um eixo específico sobre o ensino de paleontologia nesses eventos, tanto nos simpósios quanto nos congressos, né, da sociedade, com os resumos publicados no Boletim de Resumos, que atualmente é denominado Paleontologia em Destaque, ou Paleodeste. A partir dos anos 2000 já, nós vemos então comunicações cada vez mais frequentes nesses eventos, como aqui os indicados nesse gráfico. Outra ação concreta são os eventos específicos sobre ensino de paleontologia, como que ocorreu no ano de 2024, né? O primeiro simpósio nacional de ensino de paleontologia junto ao Congresso Brasileiro de Paleontologia. Outra ação concreta são os livros e capítulos publicados, como a coletânea, né, publicada por Carvalho, que é utilizado no ensino formal na graduação, né? O primeiro volume é o Paleontologia, Conceitos e Métodos, né, publicado em 2010, que ele conta com um capítulo específico sobre educação em paleontologia, né, de autoria da paleontóloga Cibele Schwank. Outro livro é o de Soares, né, publicado em 2015, intitulado A Paleontologia na Sala de Aula, que tem sido utilizado também no ensino formal, em nível na educação básica, também no ensino superior e também na educação não formal. Outra ação concreta são as iniciativas de formação, né? A primeira delas, no ano de 2002, é a que foi feita pela Sociedade Brasileira de Paleontologia, né? Eles lançaram o edital, o Programa Educar para a Paleontologia, um marco, né, tão importante porque incentivou ações educativas, tanto pela sociedade civil e engajamento também voluntário dos sócios da sociedade na difusão da paleontologia.
Também no ano de 2002, nós vemos que a Sociedade Brasileira de Paleontologia articulou, junto com o Conselho Federal de Biologia, a inclusão da paleontologia nos currículos de cursos de biologia, o que resultou no parecer número 1 de 2010, que recomenda a carga horária mínima de 90 horas para a formação básica em geologia e paleontologia. Isso foi tão importante porque garantiu a inclusão, né, do ensino de paleontologia no currículo dos cursos de biologia a partir de então, né, e com uma hora mínima ali que não deveria ser diminuída, né, para garantir ali o ensino essencial dos conteúdos de paleontologia, né, e de geologia nessas disciplinas. Além disso, nós vemos a promoção de cursos de extensão e oficinas para professores, né? Essa formação de professores, né, é o que vai garantir também a permanência das pesquisas em ensino de paleontologia no país. Além disso, nós vemos projetos de educação patrimonial em sítios fossilíferos, né, acontecendo, e vemos a produção cada vez mais frequente de materiais didáticos, digitais, vídeos, jogos e recursos interativos, embora ainda não seja ainda uma produção suficiente, né? Em relação às principais lacunas e tendências na produção, nós vemos, a partir dos resultados da nossa pesquisa, uma ausência de referenciais teóricos educacionais consolidados que sustentem as pesquisas. Ou seja, nós vemos que existem pesquisas sobre ensino de paleontologia, porém, os autores eles não articulam, né, com teóricos, né, da educação. Eles não trazem ali as tendências de aprendizagem, né? Não trazem aqueles referenciais construtivistas, né, para articular, né, e com os seus resultados. Também vemos pouca articulação com outras sub-áreas do ensino de ciências, né? Nós vemos também uma escassez de periódicos especializados. Então, quando os especialistas em ensino de paleontologia vão publicar suas pesquisas, eles tendem a publicar em revistas mais genéricas de educação em ciências, né? Por quê? Porque nós temos, por exemplo, no Brasil, um periódico especializado que é a Terrae Didática, né, da Unicamp, que é especializado em ensino de geociências. Também vemos pouca representatividade de pesquisas stricto sensu, né? Uma pesquisa recente de Alves e Zabini foi encontrado, né, 24 trabalhos entre dissertações e teses, né, sobre ensino de paleontologia no país. Nós vemos que isso afeta a formação de novos pesquisadores nessa temática, né, porque são formados ali poucos especialistas voltados ao ensino de paleontologia. Também vemos uma prevalência de dissertações quando analisamos esses trabalhos stricto sensu, né? Nós vemos que a maioria desses trabalhos são de dissertações, ou seja, 91,3%. Ou seja, a partir disso, nós temos poucas teses publicadas sobre ensino de paleontologia. Logo, nós temos poucos especialistas em nível de doutorado, né, sobre essa temática. E também vemos que, dentre esses trabalhos, né, o foco está principalmente na educação básica. Nós não vemos nenhum trabalho voltado especificamente à educação superior nessa pesquisa de Alves e Zabini, né? Também falta linhas de pesquisa e ensino dentro dos programas de pós-graduação em paleontologia. Ademais, a maioria dos programas de pós-graduação é em educação em ciências, né, com um único programa voltado ao ensino das geociências, que é o Programa de Ensino e História de Ciências da Terra da Unicamp, né? Dentre esses trabalhos publicados, também vemos baixa participação de paleontólogos atuando no desenvolvimento de propostas educacionais inovadoras, e também enxergamos que a produção científica sobre o ensino de paleontologia ela é concentrada mais nas regiões sul e sudeste, com pouca participação de outras regiões do país. Observamos também pouca adoção e sistematização de metodologias ativas e pouca publicação em periódicos internacionais ou trabalhos publicados na língua inglesa. Em relação às propostas para o fortalecimento do campo, nós temos aqui a proposta de uma rede nacional de pesquisadores da área, que iria contribuir bastante, né, para o fortalecimento desse campo e publicação em conjunto, né? Há também a necessidade de uma ampliação de disciplinas, seja elas optativas ou obrigatórias,
sobre o ensino de paleontologia em programas de pós-graduação em paleontologia. Seria interessante também a oferta de novas linhas de pesquisa em educação em paleontologia, além de parcerias interinstitucionais, o que iria ali promover bastante a produção de recursos e também da aplicação de metodologias ativas a essas pesquisas, né? Seria interessante também um incentivo maior à publicação e cooperação internacional na área, que iria dar uma visibilidade muito maior das pesquisas que nós publicamos aqui no país a nível global. E também seria interessante fortalecer, né, as ações de extensão universitárias voltada à formação docente e ao engajamento social. Em relação às considerações finais, nós vemos que ainda há uma desconexão, né, entre a formação de paleontólogos, que ocorreu lá no ano de 1969, com a criação do primeiro programa de pós-graduação em paleontologia, e uma reflexão pedagógica sistemática em estudos dessa área, né? E isso nos causa estranhamento, uma vez que a formação de profissionais pressupõe necessariamente os processos de ensino. Também observamos que, embora a área de educação em paleontologia esteja em crescimento, ainda há desafios a serem contornados, né? Observamos que as ações já estão em cursos, né, algumas delas, pelo menos, para consolidar o campo. Observamos também o compromisso, né, contínuo da Sociedade Brasileira de Paleontologia nas últimas décadas para alavancar essa área no país. E também reforçamos aqui que é a importância, né, da estratégica dessa área para a formação científica e cultural no país. Aqui estão algumas das referências que trouxemos na nossa pesquisa e agradecemos a atenção de todos.